Fala pessoal, o propósito desse vídeo é abrir discussão a respeito de quais são os componentes e como funciona o sistema de excitação e controle de excitação de um gerador síncrono. Tá? Esse gerador é presente em todas as embarcações e indústrias e por aí vai. Bom, eu escolhi esse modelo de estudo aqui, o GPW500, tá? Aqui a gente tem a representação do estator do gerador, da excitação de campo e da excitação de imã permanente. Bom, o GPW500 é um gerador de imã permanente. O que isso significa? Significa isso aqui, pessoal. Ele é isso aqui. Ele tem um imã, tá? E qual a vantagem disso? O imã não perde o seu magnetismo como o eletroímã perde quando é desalimentado. Então, assim, ó, a qualquer hora eu posso partir esse gerador sem problema nenhum, que ele vai excitar, ele vai funcionar. Vocês podem ver aqui representado, essa parte azul translúcida aqui é o ímã de neodímio, tá? E essa parte em laranja são os enrolamentos da excitatriz, que esse diagrama aqui chama de permanente magnet, ou ímã permanente, né? Isso aqui é esse conjunto de enrolamentos e ímã. No caso lá é a representação só dessa bobina aqui, mas dentro da bobina tem esse ímã aqui de neodímio, tá? Esse ímã aqui sempre vai ter um fluxo magnético constante, orientado aqui, ó, radialmente para fora, ou para dentro, né, dependendo do polo. Um vai estar para fora, outro para dentro, um para fora, outro para dentro. Onde é que isso fica no GPW500? Fica aqui, pessoal, olha só, vamos achar isso aí. Aqui, ó. Aqui a gente está vendo já o estator removido, tá? A gente só está vendo o ímã de neodímio aqui, tá? Na parte do mancal não acoplado, ou seja, recapitulando, a PMG ou a excitatriz auxiliar ou a permanent magnet fica na parte do mancal não acoplado na ponta do eixo. Aqui é a ponta do eixo, ó. O conjunto fica montado na ponta do eixo. Aí tem a parte rotativa que é o ímã, propriamente dito, e tem a parte estacionária que é o bobinário. Voltando ao diagrama, é esse cara aqui. Esse cara aqui, ó, passa por um disjuntor, né? Esse disjuntor também tem função térmica e magnética, né? Termomagnética, e por uma contactora, um K5. Né? Quem tem experiência nessas embarcações de elétrica conhece bem isso aqui. E a alimentação da PMG vai para, a gente olha aqui a página 7T1. Página 7D1. Ou seja, quem alimenta o AVR, e a gente vai discutir o que é o AVR, é o PMG, tá? Essas outras derivações aqui, ó, são saídas para o outro AVR. Ou seja, tu pode alimentar um AVR e outro AVR e consumir potência. Tá vendo aqui, ó, saída de campo. Tu pode alimentar a excitatriz de campo, né? A gente vai ver daqui a pouco, com o AVR1 ou AVR2. E aqui tem a entrada de tensão, né? Por aqui que o AVR vai medir a tensão e aí vai variar essa saída aqui, ó, para manter o valor constante. No caso desse projeto é o 4160. Se você ver a caixa de ligação do GPW500, você vai ver lá, é a excitatriz auxiliar, nesse caso aqui são os cabos da PMG, né? Vamos nos terminais 13, 14 e 15, você vai ver aqui, ó, vai estar ligado aqui, 13, 14 e 15. Isso aqui vai lá para o cubículo, né? Esses cabos entram aqui da PMG aqui nessa régua, sai da caixa de ligação, vai lá para o cubículo onde tem o AVR, alimenta o AVR e retorna do AVR aqui, ó, para IK. Os cabos que vêm do AVR vêm para aqui, ó, IK, e alimentam essa excitatriz principal. Ah, Nathanael, você me disse aqui que aqui alimenta a saída de campo. Já vai fazer sentido, né? A palavra saída de campo aqui, e aqui a gente tem excitatriz principal. Bom, na verdade, a excitatriz principal alimenta a bobina de campo. Então, bora ver isso daí. Continuando, a gente pode ver isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho a representação aqui, ó. Vamos lá. Do eixo todo, tá vendo? Esse eixo aqui é esse cara aqui, pessoal. Esse eixo aqui. Esse é o eixo lá, rotor inteiro, né?
Aqui, ó, a PMG ou a excitatriz auxiliar foi omitida, mas ela fica nessa ponta aqui, como a gente viu. A gente tem a excitatriz principal, tá vendo aqui? Essa excitatriz principal só está sendo representada aqui a parte do rotor, né, a parte rotativa. Aqui, ó, a gente tem, seria equivalente a esse eixo aqui, ó. Na ponta do eixo aqui, ó, ele omitiu, mas está a excitatriz aqui auxiliar, PMG, que está omitida lá no outro desenho também. Aí você vai ver, conforme a gente viu no diagrama, a excitatriz auxiliar alimenta o AVR alimenta a excitatriz principal, né? E a excitatriz principal alimenta a excitatriz de campo. Aliás, a bobina de campo. A bobina de campo fica enrolada aqui, ó, no rotor, tá? Como é que ela fica enrolada? Assim, se você olhar o rotor de frente, ele é, salvo engano, tá, pessoal? Ele é de polos salientes. E caso seja de polos salientes, é exatamente assim. Tá? Você tem que imaginar isso aqui entrando na página em toda a extensão do eixo, né? Como é que eu sei que é exatamente assim? Por causa disso daqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Na plaqueta do gerador diz que é número de polos 4. Então, para ser de 4 polos, obrigatoriamente a construção é assim. E eu tenho aqui, ó, uma bobina enrolada aqui, uma bobina enrolada aqui, uma bobina enrolada aqui e uma bobina enrolada aqui. Todas ligadas em série. Vai dar 2 fios que vai lá para a caixa de ligação, como a gente conversou. Vai para essa caixa de ligação aqui, ó. Tá. Aliás, já fica ligado. Perdão, isso não vem para cá. Isso aqui vai ligar no diodo. Mas enfim, o que eu quero dizer é isso daqui, pessoal. Recapitulando. Caramba, cadê? Aqui. Recapitulando, a excitatriz auxiliar na ponta do eixo. Tem o ímã. O campo magnético do ímã varre o estator da excitatriz auxiliar, né? Que alimenta o AVR. Essa seção aqui, ó, não existe no nosso motor. E o AVR recebe a referência de tensão da saída da armadura, né, da parte que alimenta as cargas do estator, que é os enrolamentos mesmo da armadura, né, aqui que a gente liga as cargas, os transformadores, os propulsores e por aí vai. E enfim, fica nisso, né? A excitatriz auxiliar alimenta o AVR e o AVR alimenta a excitatriz principal. A excitatriz principal aqui, ó, tem uma bobina que gera um campo magnético aqui constante, orientado aqui de uma certa maneira, digamos que de cima para baixo aqui. Como a excitatriz principal tem uma parte rotativa, essa parte rotativa aqui, que tem umas bobinas aqui, está representando essas bobinas, ó, no caso são 3 bobinas ligadas em delta. Essas bobinas vão ser induzidas com a tensão alternada, né? Quando você tem um campo magnético fixo, que está sendo cortado por uma bobina em revolução, a gente tem uma tensão alternada. É daí que vem a tensão alternada, na verdade, né? Essas 3 bobinas passam por um diodo. Esse diodo aqui vai pegar essa tensão alternada e transformar em contínua. Você pode ver aqui que esses diodos giram, ou seja, eles estão junto aqui, ó. Esse cara aqui, ó, esse eixo, esse diodo, essa parte rotativa da excitatriz principal e essa parte do ímã aqui da excitatriz auxiliar giram todas no mesmo eixo, que é esse eixo aqui que a gente já viu. Beleza? Tá. Então o que acontece? Esse diodo aqui tem um propósito de alimentar a bobina de campo, né? Não teria como isso daqui ser, essa bobina de campo, sem alternado, porque o propósito dela é gerar um campo magnético aqui, cuja a direção e os sentidos são conhecidos e a intensidade é controlada. Por quê? Porque esse campo magnético aqui, ó, tá? No caso, está vendo que são 2 fios, né? Por mais que tenham 4 polos, por mais que essa parte aqui tem 4 polos, tu vai enrolar um aqui, outra bobina aqui, outra bobina aqui, outra bobina aqui. E isso tudo vai ser ligado no diodo. E todas elas são ligadas em série de forma que vai ter um norte, um sul, um norte e um sul. Tá? Isso aqui, se fosse alternado, isso aqui ia variar antes de girar, ia ficar norte-sul, 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 e seria impossível controlar isso daí. Esse aqui é o diagrama, ó, tá vendo aqui, ó?
simplificar de forma mais simples, isso aqui é a excitatriz principal, tá? Tem as três fiações aqui, ó, da parte rotativa da excitatriz principal, alimentando os diodos girantes que alimentam o rotor da máquina principal, né, a bobina de campo. E essa bobina de campo vai gerar um campo magnético conhecido e controlado que vai varrer o estator ou a armadura do gerador em si, da parte de carga, gerando potência para as máquinas ou para os consumidores. Bom, e aí é para isso que existe o AVR, pessoal. Por quê? Por causa da lei da conservação de energia. Ela existe aqui também. Na verdade, é a lei de Lenz aqui. O que vai acontecer? Aqui, ó, vai gerar esse rotor, aquele lá, lembra de polos salientes, os 4 polos salientes, vai gerar um campo orientado tal que vai varrer o estator, a armadura do gerador, gerando aqui, ó, uma tensão. Quando o consumidor aqui, eu liguei uma lâmpada, vamos supor, entre U e N aqui, enfim, acionei uma carga, um thruster, sei lá, um aquecedor, alguma coisa assim. O que vai acontecer? Vai surgir uma corrente aqui para alimentar a máquina que eu liguei aqui nas fases do gerador. Essa corrente está vindo de onde? Do estator ou da armadura. Pela lei de Lenz, uma corrente induzida criará um campo magnético tal que se opõe àquele que originou. Ou seja, o campo magnético gerado aqui pelo consumo dessa carga no estator se opõe ao campo magnético aqui, ó, da bobina de campo. Tá? Quando isso acontece, eles tentam se anular. Quando eles tentam se anular, o campo médio dentro do gerador diminui. Como a tensão tem relação com o campo médio, o beta-LV de teta, né? Mas enfim, como a tensão induzida tem relação com a variação de fluxo magnético, com a intensidade desse campo magnético, e ele foi reduzido por causa dessa lei, automaticamente a redução de tensão. O regulador de tensão percebe essa tendência de queda, né? Porque ele vai ter um acionamento aqui específico e bem rápido. Ele vai aumentar a injeção aqui, ó, de corrente nesse cara aqui, no estator da excitatriz principal, que vai induzir aqui, ó, uma tensão maior aqui, que vai alimentar aqui, ó, vai passar pelo retificador e vai alimentar a excitatriz de campo com a corrente maior, com um campo maior, estabelecendo a tensão que eu quero, que no caso é 4160. Por aí tudo bem, né? Como é que fica aqui, ó, esse cara aqui, como é que ele funciona? Ele faz isso daqui, ó, as tensões trifásicas oscilam no tempo. Para ele tornar contínua, os diodos vão retificando, fazendo isso daqui, ó, tornando todos os valores positivos. Ah, mas oscila, mas os valores são positivos. Como os valores são positivos, a corrente vai ter sempre o mesmo sentido, o campo magnético vai ter sempre o mesmo sentido. E a partir daí eu consigo gerar uma tensão CA controlada, né, na armadura da máquina. Nessa parte aqui do estator. Beleza? Acho que deu para ficar claro, né? O que não está representado aqui é o varistor. Por quê, pessoal? Isso é interessante. O varistor, aqui ele está representando o diodo como um só, né? Mas são, no caso, aqui explica melhor, para 3 fases são 6 diodos. Um para garantir o positivo e outro para garantir o negativo. Então assim, ó, esse diodo aqui, ele alimenta o rotor da máquina principal, bobina de campo. Agora imagine o seguinte, eu estou consumindo 85% de carga. Vamos voltar lá que eu vi essa parte interessante. Eu estou consumindo aqui, ó, em UVWN 85% da potência máxima desse cara. Um valor grande de corrente. Aí o que acontece? Lei de Lenz, né? Para manter isso aqui em 4160, a injeção de corrente na excitatriz, na bobina de campo tem que ser muito alta, né? O AVR tem que injetar muito aqui, ó, tem que consumir muita potência daqui, injetar muita corrente aqui, para poder induzir muita corrente aqui, os retificadores retificarem e alimentarem o rotor de polos salientes, né? No caso, como é uma máquina de 4 polos, aqui são 4 polos salientes, vai ter um bobinado bem grande aqui. Bom, o que vai acontecer? Imagina agora que por um teste, vamos supor, de FEMEA, eu sou obrigado a abrir esse disjuntor. Nesse momento, o que vai acontecer? Exatamente o que acontece em um circuito de vela de ignição. Bom, como aqui, ó, a resistência equivalente ao circuito foi rejeitada aqui, a resistência enxergada por esse cara daqui, ó, é muito alta. Tá?
Mas não vamos pensar nessa não, vamos pensar em outra. Vamos pensar nesse cara aqui. Aqui tem um disjuntor, tudo bem. Agora vamos pensar nesse cara aqui. Ó. Aqui eu estou tendo uma alta injeção de corrente. Os indutores se opõem à variação de corrente. No momento que eu desligo aqui, que eu abro esse disjuntor, para essa tensão aqui não disparar, ela rapidamente diminui a corrente injetada aqui. Ó. Diminui a corrente injetada no estator da excitância principal, que vai induzir aqui uma corrente muito pequena, uma tensão muito pequena. E aí, como esse cara aqui, como esse indutor aqui da bobina de campo está carregado com energia magnética, né? Daí que vem a indutância, no momento que isso acontecer, no momento que essa corrente injetada aqui variar, esse cara aqui vai gerar uma força contra-eletromotriz induzida em cima dos diodos. Para esses diodos não sofrerem isso, existe o varistor. Eu posso fazer uma análise rápida aqui. Ó. Os diodos, quando eles conduzem, eu preciso de muito pouca tensão. Tá vendo aqui? Ó? Vamos supor que é o zero. Eu preciso de muito pouca tensão na polarização direta para ele conduzir. Ó. Um pouquinho de tensão na alimentação do diodo na polarização direta, ele conduz aqui alguma corrente. Agora, perceba que esse valor ó, na polarização reversa, ou seja, se eu colocar positivo no catodo e negativo no anodo, o contrário, né? Se eu alimentar reversamente, eu preciso de um valor de tensão maior. Agora, se por nesse caso, né, que eu estou discutindo, o indutor da bobina de campo sofreu uma variação abrupta de corrente, ele vai gerar uma tensão que pode ultrapassar essa tensão de corte aqui, ó. Essa tensão de corte, de polarização reversa, levando o diodo à corrente de ruptura. Para isso não acontecer, e depois que isso aqui acontece, pessoal, o diodo não serve mais de nada, tá? Isso aqui chama efeito avalanche. Esses níveis de corrente são altos e o diodo não funciona mais. Então, para evitar que isso aconteça, existe um varistor. O varistor fica aterrando. Imagine o seguinte, a função do varistor é aterrar esses diodos aqui, aterrar a roda de diodo. Bem aqui em C está representada a roda de diodo. Na roda de diodo tem um varistor que aterra esse conjunto. Ou seja, se por algum motivo um diodo desse aqui sofrer um pulso de tensão, por causa de rejeição de carga, por causa dessa característica do indutor, né? O que vai acontecer? A tensão nos terminais do varistor, que estão em paralelo com o diodo, só que para a massa, né? Só que para a terra, perceberão esse aumento de tensão e o varistor conduz reversamente. Né? Com maior tensão em seus terminais, mais fortemente ele conduz. Então o varistor vai drenar essa corrente produzida pelo campo magnético carregado na bobina de campo para a massa, impedindo que o surto de tensão sobre o diodo seja grande, fazendo com que ele não entre em avalanche, fazendo com que ele não quebre. Essa é a função do varistor, é para isso que tem um varistor. Mais alguma coisa? Vejamos. Esse aqui é o desenho. Aqui é um modelo GTA 250. A ideia é a mesma, pessoal. Você pode ver aqui, ó, 10, excitatriz principal. Esse cara tem uma permanente, bora ver. Está toda excitatriz, tampa traseira. Esse cara aqui não tem PMG, é alimentado externamente, mas imã permanente tem sim, 10 aqui, ó. Imã permanente, 10. O caso do imã permanente aqui é estacionário e quem gira é a bobina. Mas enfim, a ideia é a mesma. Então, é isso daí, pessoal. Qualquer coisa, se vocês quiserem iniciar uma discussão, estamos aí. Espero ter sido claro e até a próxima.